Nosso bem-vindo a todos vocês mais uma vez, na graça e no amor do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Razão estabelecida para estarmos aqui hoje à noite, fomos amados por Deus e alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, diz a palavra dele no Salmo 48. Então, o nosso Deus é grande. Ainda bem que quanto mais perto, conforme cantamos aqui, um dos cânticos, mais perto quer estar. Quanto mais perto estivermos do Senhor, maior será a nossa identificação do quanto Deus é grande. Do conhecimento dos irmãos, o falecimento na terça-feira, dia 25, do pai da missionária Celinha. A missionária Celinha, vocês bem conhecem. Ela sempre, uma vez por ano, passa por aqui com a Meire, trabalham juntas lá em Rondônia. E todo ano tínhamos por costume, eu e a dona Célia, de visitar o pai da Celinha, quando lá em Araçatuba estávamos, todo ano. Então eu trazia, até postava algumas fotos do jardim, das plantações dele, do pezinho de cacau que ele plantou. Uma época ele tinha o cultivo de uva, o senhor Anastácio. E ele, então, na terça-feira, Deus o recolheu. E a Celinha veio, não há tempo de participar do velório, mas veio para Araçatuba para cuidar de algumas coisas necessárias. E nós estamos orando por ela nesse momento. O irmão dela, que tinha um relacionamento com ela muito distante, está mais próximo. Isso, nós vemos a maneira como Deus trata detalhes tão difíceis para nós, que Ele pode, na sua operação de feitos e maravilhas, fazer uma obra tal. Mas olhem por ela, tá? Algum tempo atrás ela perdeu a mãe, agora perdeu o pai. Mas já na idade de idoso, né? Todos nós vamos caminhando para essa fase da vida, quando então vamos nos preparando para uma despedida que vai se tornando cada vez mais real, cada vez mais certa. Ok, vamos agora para primeira aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu pretendo hoje à noite concluir o versículo 11 e 12. Eu entrei no capítulo 2 no mês de abril, depois de pregar sobre a ressurreição de Cristo. Foi, então, no nosso estudo, introduzida para o estudo as preleções do capítulo 2, até o versículo 12, o ministério e também a praticidade do ministério do apóstolo Paulo lá em Tessalônica, quando lá chegou pregando o evangelho. A tarefa para os irmãos, você quer uma tarefa durante a semana? Porque eu tenho que fazer essa tarefa. Toda semana eu leio Atos 17. Por que ler Atos 17? Porque até o versículo 10 de Atos 17 tem essa entrada de Paulo pregando o evangelho em Tessalônica. Ela é importante para nós durante todo o estudo, tanto da primeira quanto da segunda carta aos Tessalonicenses. Ok, vamos então esquentar um pouquinho o nosso corpo? Fazer um pouquinho de exercício, só rapidinho, tempo de lermos o texto e logo em seguida orarmos. Eu vou praticamente ler o versículo 11 e 12, porque do versículo 7 até o versículo 12, nessa parte prática do ministério de Paulo, nós encontramos a brandura, ternura de uma mãe, ternura de coração. Nós encontramos também a atitude de sacrifício por Cristo de Paulo, no versículo 9, o testemunho da conduta aprovada no versículo 10 e também marcas de valor no versículo 10, e no versículo 11 e 12 nós temos identificação pessoal ou individual e também uma vida que agrade a Deus. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória.
Amém? Deus abençoe a porçãozinha lida aos nossos corações. Vamos orar agora. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Uma vez, Deus bendito, tendo lido o texto da palavra do Senhor, nos entregamos perante o trono da graça e misericórdia do Senhor. Ó Deus, rogamos pelo ensino da palavra. Amém. Rogamos por cada um aqui hoje à noite, para que o Teu Espírito Santo venha agir na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração, que a palavra tenha livre curso, que o Senhor me capacite, dando-me no abrir da minha boca a palavra com confiança, e que o ensino possa ser apresentado e toda a glória e honra seja dada ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a engrandecermos o Senhor Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador. Foi dele que Paulo pregou, foi para ele que Paulo viveu, foi para a glória e honra do Senhor e do Senhor Jesus Cristo, aquela igreja ali em Tessalônica. E, ó Deus, no cumprimento da obediência a Cristo, Paulo levou o conhecimento, o cuidado, a atenção para cada novo convertido daquela igreja. Tal como o Senhor falou com aquela igreja, fala conosco. Amém. Tal como o Senhor usou aquela igreja, pregando também o Evangelho, usa-nos, capacita-nos, ó Deus. Desperte, ó Deus, hoje à noite, desde o mais acomodado irmão ou irmã, até o mais diligente, que todos nós tenhamos prontidão para atender a voz do Senhor. Amém. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Estes dois versículos, o 11 e 12, eles destacam para nós as considerações do ministério, da praticidade do ministério de Paulo, da conduta, da maneira do agir dele com aqueles irmãos. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós. O modo, ele mostra como um pai. Anteriormente ele usa a analogia da mãe, quando ele fala da ternura de coração. As mulheres são mais ternas, mais emotivas do que os homens. É raro um filho achar que o pai é mais caloroso do que a mãe. Geralmente a mãe é mãe. Eu fui filho e sou filho, embora minha mãe já tenha falecido, e tive um pai também já falecido, e é diferente o relacionamento do filho com a mãe, com o pai. Então Paulo usa a analogia tanto da mãe quanto também do pai. E nós adentramos para esses dois versos algo muito importante na epístola, que diz respeito ao interesse pessoal. O interesse pessoal não só de Paulo, mas dele e dos seus companheiros no tocante ao trabalho em Tessalônica. Então, você percebe a atenção, a dedicação, o carinho, o empenho, o conhecimento que Paulo adquiria ou ia adquirindo, recebendo de Deus, no cuidado por onde ele passava com aquelas pessoas que iam sendo alcançadas a Jesus Cristo, como criancinhas, como bebês espirituais, que precisavam de um imenso cuidado. Eu estava inclusive lendo essa semana sobre pais espirituais. É um assunto delicioso da gente tratar. Por quê? Não vou tratar agora não, só estou dando um ênfase pequenininho. Pais espirituais. Você vê João, quando ele escreve a epístola, filhinhos,
Ele fala filhinhos. O apóstolo Paulo chama Timóteo meu filho na fé. Os pais espirituais são aqueles, ou mães espirituais, que têm filhos ou filhas na fé e exercem a responsabilidade, como Paulo vai dizer aqui, como um pai. Imagine, olha como o apóstolo Paulo foi para eles, como um pai. Então, alguém dentre os tessalonicenses convertidos diz assim: para mim, Paulo foi um verdadeiro pai. Olha que expressão linda. E Paulo fala: vocês bem sabem o modo como eu pratiquei previamente, porque era uma coisa prévia de orientação, a exortação e a consolação. Cada um de vós, com cada um, ele praticou isso. E nós vimos que exortar é induzir, animar, aconselhar, impulsionar, incitar. E Paulo então os induziu ao caminho certo, à procedência certa. E eles então, com a atitude de um pai, agindo para com os seus filhos, que até copiada então essa atitude dos pais que amam e cuidam bem dos seus filhos. E nós falamos sobre isso e até trabalhamos a questão da exortação, que as pessoas não gostam de ser exortadas. Quando elas são exortadas, elas têm a tendência a agir com rebeldia. E essa rebeldia acontece porque a pessoa está tentando se autoafirmar. Chega um momento na vida do indivíduo que ele fala assim: agora eu sou dono do meu nariz. Ninguém manda em mim. Na verdade, a exortação dos pais para com seus filhos não tem prazo de validade. Ela é por toda a vida. O pai ou a mãe vão ter essa prerrogativa de exortar, até mesmo no sentido de aconselhar, de estimular. E às vezes os filhos vêm para os pais buscando conselho e recebem conselho. E quando ouve o conselho, é muito bom. Eu tenho um exemplo de uma filha que ela ouviu a exortação do pai dela. Meu desejo é que você estude, faça uma faculdade. Havia oportunidade para isso. E olha que a filha queria ser missionária trabalhando com crianças, mas ela atendeu o pedido do pai dela. E hoje ela é quem ela é. Ela muito bem sabe a influência, a importância desse gesto, dessa atitude paternal, porque Deus usa pai e mãe nessa missão. É Deus usando. Então a exortação, ainda que não é ouvida, não é tão facilmente aceita e é tratada com rebeldia por essa questão de autoafirmação, vai trazer sérias consequências por causa de seus atos, não é? Essa é a verdade. Eu tenho 2 filhas, tanto para uma quanto para a outra, há exortação, houve exortação, teve exortação. A Esther mesmo, a gente lembra quando ela estava entrando para a faculdade e com problemas, então nós, tanto a mãe quanto eu, conversamos, nos dispusemos a algo que precisava ser feito e demos o primeiro passo. E falamos: olha, vai acontecer assim, assim, você tem um prazo para você tomar a decisão. Você vai ficar nas 2 escolas ao mesmo tempo, mas apenas uma você vai continuar. E ela então obedeceu. Foi importante isso, quando ela mencionou aqui de manhã, confiar é obedecer. E aí ela obedeceu. E poucos dias depois ela já estava pronta, já tinha uma decisão. Vamos ficar nessa. Que nós entendíamos que seria a melhor opção para ela. E ela então seguiu avante. E assim foi. Mas uma outra, é melhor então ouvir e obedecer do que você enfrentar as consequências ruins. A Tiana mesmo que disse hoje de manhã que precisamos fazer um curso de namoro aqui na igreja, tem um livro bom para isso. Pastor Samuel Barreto. Aliás, se você ouvir o pastor Samuel Barreto pregando, você vai falar que eu perto dele eu sou um cordeiro. Ele é bem enfático, bem rígido. E ele escreveu um livro, Antes
e depois do sim. Talvez um excelente livro para que qualquer pessoa que ao ler possa fazer avaliações de Deus para a sua vida. Ok, o apóstolo Paulo então exortou que tem esse sentido de induzir ao caminho certo, estimular, aconselhar, animar. Tem alguns até que dão uma ideia assim, chamar a atenção da pessoa para a direção certa. Mas ele não apenas exortou como um pai. O que é que mais ele fez como um pai, além de exortar? O que mais ele fez? Consolou. Essa foi uma outra atitude do apóstolo Paulo em relação à igreja em Tessalônica. Não me pergunte o nome da igreja, porque ela era a igreja em Tessalônica. Igreja de Jesus Cristo em Tessalônica. Ele então consolou, essa outra atitude, tal qual na atitude de exortar, Paulo tomou o quê? Tempo. Ele tomou o tempo, e consolar significa aliviar do padecimento. Foi muito importante a atitude dele consolando esses amados, porque a igreja era nova e espiritualmente inexperiente. Quando a pessoa está começando a vida com Cristo, ela não tem ideia, exata noção de como será esse viver dia após dia. Mas quem já está na vida cristã por algum tempo, sabe muito bem as dificuldades que poderão ser e de fato serão enfrentadas pelo novo convertido. Paulo vai consolá-los, porque eles passariam por tribulações. Você vê, por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, eles foram feitos imitadores deles, de Paulo e seus companheiros, e do Senhor. Já receberam a palavra em muita tribulação, porém com alegria do Espírito Santo. Então eles passariam por tribulações, como de fato eles passaram por tribulações. Poderiam perder os seus bens, perderiam seus bens, sua família, sua liberdade e até mesmo a própria vida, na perseguição infringida pelo Estado romano e pelos agentes de Satanás. Então Paulo era uma consolação prévia. Eles necessitavam de um consolo prévio. É diferente de quando você está consolando no momento do padecimento. Aqui era uma consolação prévia, preparando-os para as dificuldades que eles enfrentariam. Eles deveriam estar prontos para enfrentar as dificuldades, sem o risco de serem sucumbidos, destruídos, acabados pelas provações e terem a sua fé abalada. Então estava preparando-os para enfrentarem uma vida de relacionamento como igreja difícil. E as pessoas têm a tendência muito a achar que agora eu me converti, agora eu tenho Jesus como Salvador, vai ser um mar de rosas, maravilhas. Não, Paulo muito bem sabia, pelo fato de que no primeiro século a igreja foi tremendamente perseguida. E se tem uma coisa que Paulo entendia muito bem, de maneira muito real, era a perseguição. Ele sabia o que era ser perseguido tanto quanto perseguir, porque ele foi perseguidor, opressor. Ele esteve anteriormente do lado dos que agora ainda estavam perseguindo, na verdade perseguindo Cristo. Jesus Cristo falou para ele em alto e bom som, quando ele perguntou, quando a voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, não seja dando murro em ponta de espada. Ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu, Paulo, tens perseguido.
Falou ou não falou? Está na Bíblia, não está? Atos capítulo 9. Está na Bíblia. Jesus Cristo falou, eu sou Jesus. Você não está perseguindo meramente os cristãos, os meus seguidores. Está perseguindo a mim. Já imaginou alguém que era contra Jesus? E agora vai dizer, Senhor, que queres que eu faça? Já não sou e nem serei mais este que o Senhor diz que tens te perseguido. A conversão, a obra de Deus, e entenda, ele conversa com a voz que o chama pelo nome, quando estava então cego, desprovido de enxergar, porque uma luz que excedia o esplendor do sol havia atingido a sua visão, e ele por 3 dias e 3 noites esteve assim. Quando Ananias foi ter com ele, ele recobrou a visão naquele momento e de imediato foi batizado, e agora seria então por muitas pessoas declarado, aquele que dantes nos perseguia, agora anuncia a palavra, a mensagem. Tanto é que a princípio as pessoas pensaram que era uma artimanha para prender os cristãos. Tinham receio dele, porque ele esteve antes como perseguidor e agora ele seria perseguido. E como perseguidor ele foi ferrenho, ele foi severo, ele foi absurdamente implacável. Não foi? Foi sim. E ao ser perseguido também, quantas perseguições e aflições sofri. Ele vai dizer na epístola, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, mas o Senhor de todas me livrou. Então, como um pai faz com um filho, Paulo fez com os convertidos tessalonicenses. E essa é a figura do pai e a figura do pastor como pai, e a igreja deve estar atento a isso. O pastor é um pai espiritual para os membros da igreja, e os membros podem compartilhar com ele, até porque Deus tem dado graça para o pastor nesse sentido, de socorrer, ajudar, ouvir. A princípio ele pode até só ouvir, e depois de orar, conversar com Deus, saber o que dizer para você. Às vezes é só ouvir. Você vem, conversa, abre o seu coração. Não é assim, Ernesto? Ernesto foi lá em casa, pastor, preciso falar contigo. E aí nós conversamos, oramos, vamos estudar. Se for uma jovem, pastor tem esposa, não é de enfeite, vamos juntos. Vocês viram, né? A mulher é auxiliadora, então se ela dá uma ajudinha para o pastor, se ela auxilia, não é? A dona Célia trabalha bastante na obra. Aliás, Deus atendeu o sonho dela, só que nenhum ser humano é perfeito, né? Deu esse camarada aqui, esse cidadão aqui que está em processo de aprimoramento, aperfeiçoamento, vai indo. Um dia, quando estiver quase chegando lá, estarei na presença do Senhor, amém? Mas a esposa, a irmã Cláudia, se abre muito com a minha esposa, ela conversa, a gente ora, e eu fico às vezes sabendo, através dela, da ajuda, do auxílio que ela tem dado para a irmã, e há essa necessidade. Às vezes você não vai, as mulheres geralmente, né, vai uns homens, com a esposa do pastor, não é? E os homens têm assuntos específicos, né, nossos, melhor vai ser compreendido pelo pastor. Eu tenho um colega nosso, você não conhece, então eu posso falar dele aqui.
ele casou, viajou, estava na lua de mel, teve um problema, me ligou, pastor, estou passando uma situação assim, assim. E eu já de telefone, eu aconselhei e oramos. E era algo que estava passando normal. Você está começando uma vida a dois e receber às vezes uma orientação de um procedimento ajuda muito. Eu sei que o Tim LaHaye e pastor Samuel Barretos e outros que escrevem livros, esses livros ajudam muito. O Tim LaHaye, então, uma bênção, ato conjugal depois dos 40 anos. Eu quando li, estava bem longe disso, já me arrepiei. Nossa, conversando com o Felipe, ele falou, pastor, mas tem isso? Eu falei, tem, irmão. Tem essas mudanças, essas transformações, e muito bem entende quem está vivendo a fase. É uma bênção. Hoje primeiro eu vi o José Carlos, nosso colega lá da Presbiteriana, esposa da dona Fatiminha. Eu fiquei admirado, ele escreveu algo dos 40 anos de casados deles. Eu li, mas quando eu li o que ela escreveu, eu fui segurando para as lágrimas não caírem, e eu estava escrevendo um comentário, e antes que eu acabasse o comentário, já tinha caído as lágrimas. Eu comecei a imaginar a situação daquela mulher, conheceu o esposo, 6 meses de preparação assim, casaram, 40 anos, os filhos, eu conheço os filhos deles, inclusive a filha deles, a esposa do pastor Eliezer, mãe de vários filhos, acho que tem 4, não é? 4 filhos, e é uma bênção. O outro filho também já casou, e Deus tem abençoado o caso. O José Carlos chegou a Cristo há pouco tempo, sabe? Está na vida cristã, ao lado da esposa, anda na rua de mão dada. É um desafio, não é fácil, como ela escreveu, as dificuldades enfrentadas e coisas assim. De vez em quando necessitam participarem, como nós necessitamos, de sermos consolados nesses encontros de casais, aconselhamentos, porque a vida a dois exige também essa atenção do consolo, aliviar do padecimento. De vez em quando a minha esposa reclama de mim, eu fico pensando, refletindo, analisando, e eu tenho uma falha gravíssima que eu tenho atentado com a mesma. Até a irmã Inês conversou comigo não sei se o ano passado ou ano retrasado. Quando eu estudo, e você vai estudar também sobre isso, é uma matéria até de escola, isso é uma matéria importante, relacionamento interpessoal. Acontece isso aqui com Paulo na epístola, e ele vai falar de consolo de cada um. Então você está focando em pessoas. É diferente quando você foca em princípios, em regras, em trabalho. Então tem gente que tem uma certa facilidade em focar em pessoas. Eu, pelo contrário, tenho uma extrema facilidade em focar em trabalho, regras, princípios. Então, se você estiver morrendo perto de mim trabalhando, vai demorar um pouquinho que eu perceba, porque eu foco em trabalho, em regras, em princípios. Então, o ano retrasado, a senhora estava muito mal pela manhã, e aí ela foi, a ambulância veio para levá-la, nem deu para levá-la até a UPA de carro, a ambulância veio para levá-la, a Estela foi acompanhando, a irmã Inês prontificou também ir acompanhando, mas a irmã Inês ficou assim, e o pastor? Mas o pastor vai para a igreja? Ele deveria acompanhar a esposa dele. E na minha mente estava assim, escola dominical, aula, puxa vida, temos compromisso, temos trabalho, se eu lá não tiver, o que vai acontecer com aquelas ovelhas? Na época o Felipe não estava dando aula ainda, eu vim, à noite eu vim para pregar, a Esther ficou cuidando, ajudando, e eu estava pregando exatamente sobre Ziklag, da destruição ao triunfo, acho que é isso o título, né? Agora fugiu o título do desespero, isso.
Obrigado, Ernesto. Do desespero ao triunfo. Você tem boa memória, Ernesto. Talvez ele leu hoje, eu publiquei hoje, do desespero ao triunfo. E realmente nós vivemos um desespero naquele período, porque a Célia foi acometida com uma pneumonia e hospitalizada vários dias, vários testes de Covid, todos negativos, e foi uma fase difícil. Eu lembrava da mensagem, do desespero ao triunfo. Falei, bom, vou confiar que Deus vai nos levar ao triunfo, porque eu tinha pregado sobre isso, mas o que eu estou ressaltando para você aqui foi a minha falha. Aí eu, meditando sobre isso, aí ontem ela me ligou, eu estava numa reunião, estava numa visita técnica no Hotel Ibis, com o trabalho da escola, e ela me ligou que não estava passando bem, com falta de ar. Eu abandonei tudo, falei, vou lá, tem que socorrer, tem que colocar em prática a palavra, já falhei uma vez. Aí cheguei lá onde ela estava no evento, mas não é que ela não estava tão mal. Ela não estava tão mal, né? E aí acabou ficando por lá e eu acabei retornando, ela retornou depois, mas foi por causa disso. Eu preciso colocar em prática, eu sou falho nessa área, e de focar mais no trabalho, em regra, do que nas pessoas. Eu, quando estou trabalhando, eu nem penso em almoço, distração, extrema concentração. Uma vez eu fui quase picado por uma cobra quando eu era garoto, porque eu estava estudando, tão abstraído ali, absorto, e a cobra, eu vi uma cobra assim, eu percebi que tinha uma cobra se aproximando do meu pé, mas eu estava tão ali empolgado no estudo, que eu olhei e voltei o olho para o estudo, e de repente um pensamento veio à minha mente, ei, é uma cobra que está perto do seu pé. Aí eu voltei o olhar. Quem que eu chamei na hora? Quem é que matava a cobra para mim? A minha mãe. Meu pai não estava em casa. Mãe, uma cobra. Minha mãe já veio com aquele cabo de enxada, sei lá o que ela tinha na mão naquele momento, e rapidamente resolvia o problema. Duro era para mim quando eu estava fugindo dela por desobediência, e um dia eu trombei com a cobra, eu estava correndo, fugindo, quando eu deparei com a cobra, eu voltei correndo, mãe, ajuda-me, socorra-me. E ela então já até desviou a atenção dela de me corrigir para matar a cobra. Eu falo isso aqui, sempre quando eu falo de cobra aqui, o pessoal fala, cuidado com o Ibama, né? Naquela época fazia isso. Naquela época podia, não é? Consolar envolveu tempo e vai envolver tempo. Mas Paulo recebeu graça de Deus. Naquilo que Deus te dá a ordem para você fazer, Ele vai te dar também a condição para exercer isso. Ainda que a pessoa seja tão ocupada, tão preenchida a sua lista, o seu rol de atividades. E Paulo então empregou o tempo, eles precisavam disso. Aqui está só mencionando algo que ele praticou com eles, algo que foi da atenção deles, o mesmo que faria o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Você viu como Jesus Cristo individualmente tratava com as pessoas? Envolvia tempo, atenção, se interessava, fazia pergunta, questionava, até muitas vezes fazia umas perguntas até muito entrando na intimidade da pessoa, querendo saber se a pessoa era casada ou não, quem era o marido, e é claro que tinha uma razão para isso, e falava de tal modo que acabava impressionando aquela pessoa. Jesus Cristo alcançou muito êxito no relacionamento com as mulheres, como nenhum judeu da época dele havia alcançado. E você vê que Paulo também, no testemunho dele, não é só os homens que ele menciona. Não vamos pensar que Paulo era como alguns pensam, machista. Não, ele era bíblico. Amém? Era bíblico. Mas uma atenção imensa. Vai ter uma lista. Você fica sabendo da trifose, da trifena? É através de Paulo. A Evódia e Sintique, através de Paulo. Até a Cláudia, ele conheceu. O Lino, Erasto,
Tem uma lista de A a Z de mulheres que Paulo menciona. Até a mãe do Rufo, que ele chama de mãe dele também, é de consideração. Então tinha um envolvimento. Não sei, na eternidade, quando encontrarmos com o apóstolo Paulo, vou olhar assim, opa, é Paulo. Tinha uma facilidade e envolvia-se em relacionamento. E você sabe, relacionar-se com pessoas não é fácil. O relacionamento interpessoal envolve um aprendizado que vai por toda a vida. Conhecer é o melhor passo. Conhecer as pessoas. Cada pessoa tem um perfil diferente. Eu vou estudando e vou observando. Eu falo, essa pessoa aqui, ela tem o lado da comunicação visual. Olha como ela se veste, como ela se organiza, até a casa, comunicação visual. A pessoa tem uma atenção para a imagem, para o visual, não é? Sim, você estuda sobre isso. Já a comunicação sinestésica dos sentimentos, a pessoa dá muita importância à maneira como você a faz sentir. Imagine uma pessoa sinestésica, a questão do sentimento, ela não quer ter não basta apenas o que seria interessante para o visual. Olha, esse hotel aqui, né? Esse ambiente aqui é um bonito ambiente e tal. Não é só isso. Para o sinestésio, para o sentimento, ele quer sentir-se bem no ambiente. E o sentir-se bem é algo que eles chamam de intangível, que você não toca, que você não pega, que envolve sentimento. Então isso é importante. Mas a pessoa vai comprar um carro, um veículo, não basta ser bonito, que seria o visual. Ele tem que sentir-se confortável. Esses bancos, né? Olha, o espaço, né? Espaço. Agora, chega lá um indivíduo que é auditivo, sabe? Te ouvir. Ele está interessado em preço, em praticidade. Opa, esse aqui é pequenininho? Não, mas não tem problema não. Onde o grande vai, esse aqui também vai. O negócio é preço. Tem diferença. Aí você chega aí um indivíduo que vai vender, ser vendedor, né? Tem que conhecer um pouco disso, vai te ajudar. Ninguém aborrecido ou aborrecida vai ter interesse em comprar, né? Às vezes o vendedor chega e alega, né? Lembra do David, fazia isso muito bem. E o nosso assunto aqui é que no relacionamento interpessoal as pessoas são diferentes, não são iguais. Entendeu? A maneira que eu me dirigi com a Tiana não pode ser a mesma maneira que eu vou dirigir, por exemplo, com a Tamara. Tamara mesmo, né? Não errei seu nome não, né? A Tamara. Tem diferença. Tem pessoa que eu posso falar igual um trovão. Não tem problema, não vai ter problema nenhum. Mas tem pessoa que se eu falar igual um trovão, ela vai virar uma tempestade. Não é assim? A pessoa é diferente. E você vai conhecendo. E olha que Paulo diz assim: exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como um pai. Como um pai. Ele vai usar o exemplo do relacionamento familiar, o pai tendo os seus filhos. Às vezes você fala com um filho de uma maneira, o outro de outra maneira, não dá para ser igual para os dois. Tem resposta diferente. O pai, o pastor Flantal disse assim, que quando ele queria falar tinha 2 filhos. Então ele dizia para o filho assim: filho, eu acho que esse trabalho você não vai conseguir fazer não. Nossa, aí é que o filho se animava. Aí é que o filho se entusiasmava em encarar o desafio. Mas o outro filho, se ele falasse isso, pai, você tem razão, é mesmo, não vou conseguir não. E nem tentava. Então eu dizia para o outro: olha, eu sei que apesar das dificuldades,
Você tem potencial e você vai conseguir. E aí aquele filho se entusiasmava, se animava. O outro, na outra, ele podia falar, isso é difícil, hein? Bastava para ele. Tem gente que é competitiva. Eu sou um tipo assim, competitivo. Desde que eu me entendo, por gente. Sempre fui assim. Quando alguém falava assim, um garoto da escola falava assim, você não dá conta de bater em mim não, ou bater em mim não. Nossa, gente, dá uma vontade, aí que dá vontade de brigar com o indivíduo mesmo. Eu queria provar, saber. E quantas vezes eu rolei com um colega disputando ali, para ver se realmente eu tinha condições de superá-lo numa briga. Pessoas são diferentes umas das outras. Alguns quietos, tímidos. Pessoa muito quieta é uma mente barulhenta. Está pensando, observando. Estava com uns cartões meus de meditação que eu ponho no bolso. A Carla hoje de manhã falou, pastor, o que você tem no bolso? Tá? Vai rasgar a sua calça. Eu olhei e falei, nossa, a pessoa tem atenção nisso? Cada pessoa no relacionamento interpessoal é diferente. E Paulo diz, eu tratei com cada um de vocês. Então Paulo mostrou o seu amor aos Tessalonicenses, ao exortá-los e consolá-los. Só que tem um detalhe. Consolação não é trabalho só do pastor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 2 Coríntios 13, 11. 2 Coríntios 13, 11. Segunda aos Coríntios 13, 11. Diante de tudo que Paulo escreveu, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, primeira ordem, alegrai-vos, sede perfeitos ou amadurecidos, sede o quê? Consolados. Nós temos aqui a ideia que todos nós, o povo de Deus, a igreja em si, uns consolando os outros. Uns consolando os outros. Você me consolando, eu te consolando. A igreja consolando o pastor consolando a igreja. Então, consolar não é tarefa apenas do pastor. Envolve também a membresia. E aqui Paulo então dá essa incumbência aos crentes de Corinto. Quanto mais, irmãos, consolai-vos. Ou sede consolados. E o Deus de amor e de paz será convosco. Consolação mútua. É o trabalho de consolação mútua. Eu vou parar por aqui porque nós vamos proceder à celebração da ceia. Eu intencionava concluir esses versículos hoje, mas vai ficar faltando para que a gente fale a semana que vem porque Paulo, qual foi o objetivo? Porque da atitude, o motivo da atitude, que vai ser o objetivo para ele exortar e para ele consolar. Qual foi a finalidade? Por que Paulo investiu tempo? Por que ele agiu assim? Qual o propósito? Qual o objetivo? Qual o motivo? E aí a semana que vem nós vamos tratar sobre isto. Então, eu e você não somos perfeitos. Consolação prévia muito vai nos ajudar no viver cristão. Quanto mais você se dedicar a Cristo, mais você vai enfrentar provações. A Bíblia diz que todas as coisas, em Romanos 8, 28, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todos os acontecimentos, Deus está atento, Deus nos conhece.
Então, eu quero trabalhar um pouquinho esse fato de Deus nos conhecer a semana que vem e o objetivo de Paulo, até porque é importante entendermos que Deus deve ser na sua vida e na minha, bem real, o fato que Ele nos conhece e sabe muito bem como tratar conosco e nos dá sabedoria para a liderança, para os irmãos, como relacionarmos, como melhor estarmos no nosso relacionamento, que haja um relacionamento de aproximação, de amadurecimento, de envolvimento cada vez maior. Eu até esqueci de colocar aqui o meu líquido que eu tomo, tão acostumado a pregar sem nada beber, que quando eu trago alguma coisa para beber, só lembro no final, que a garganta está um pouquinho seca. Fui acometido por uma severa dor de garganta essa semana, mas já estou recuperado. Ontem quase não conseguia falar direito. Estava com a minha dicção péssima ontem, aí tive que cuidar disso e graças a Deus, Deus nos deu melhoras. Amém? Amém. Coloquemo-nos em pé, vamos orar. Eu estava ensejoso de começar julho, já falando no território dos versículos que nós vamos estudar sobre a coroa da alegria. Nos versículos 13 até o finalzinho do capítulo 2. Mas ainda vamos, talvez na segunda semana, estou desde abril na praticidade do ministério de Paulo. Ok? Vamos orar? Está bem que você está atento ainda? Graças a Deus ninguém titubeou, espero, não é? Deus bendito, Deus eterno, a bênção do Senhor sobre o nosso povo aqui, também os que pela transmissão recebem essa comunicação da palavra. Rogamos a direção e obra do Espírito Santo. Graças damos ao Senhor, porque o Senhor está sempre levando-nos ao ensino, ao aprendizado, que muito é necessário para o nosso viver cristão, que nos ajuda, que faz com que tenhamos ânimo, e no ânimo a esperança sendo cada dia trabalhada pelo Senhor. Abençoe esta igreja, o ministério, a obra, como também os amados que pela transmissão têm nos acompanhado. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assentai-vos, Filipe.